Ema amaldiçoado. Esta é a história de uma garota em Shimane, no Japão, no verão de 1993. Em uma pequena cidade do interior, havia um antigo santuário. O santuário costumava ser visitado por muitas pessoas que escreviam seus desejos em ema, cavalos com imagens votivas, mas agora quase ninguém mais visita o santuário. O único som no santuário vazio é o som de incontáveis ema agitando-se ao vento. Há um velho boato de que há um ema especial neste santuário. Durante o calor recordista de agosto, Minako, uma jovem mulher que vive na cidade, ouve este boato de uma amiga e, por curiosidade, decide visitar o santuário com sua amiga. Quando Minako chegou ao santuário, ela encontrou uma ema aki, tabua votiva, alinhada com incontáveis ema velhos, tabua votiva. Havia ema com vários desejos escritos neles, mas havia um ema que se destacava dos demais, desenhado em tinta preta escura. Minako ficou intrigada com o ema e o pegou para olhar para ele, e então viu que nele estavam escritas as palavras em vez do desejo concedido, a vida da pessoa amaldiçoada será tirada. Minako sentiu-se assustada, mas por curiosidade decidiu escrever seu desejo no ema. Ela escreveu seu desejo no ema, que sua família ficaria feliz. Naquela noite, Minako estava jantando com sua família em casa quando, de repente, sentiu uma forte dor de cabeça e desmaiou. Ela não sabia o que havia acontecido e pediu ajuda à sua família, mas eles não mostraram nenhuma reação a ela. Pelo contrário, a família agiu como se ela não existisse. Socorro! Os gritos desesperados de Minako não pareciam ter chegado à sua família. Na manhã seguinte, Minako sentiu que tinha que ir para algum lugar distante enquanto observava a família inteira falar com ela alegremente, ignorando-a. Ela deixou a casa e voltou para o santuário onde o ema estava pendurado. Lá ela percebeu que estava amaldiçoada, como dizia a ema. Minako lamentou desejar a felicidade de sua família em troca de sua vida, e tentou quebrar a ema para quebrar a maldição. Entretanto, não importava o quanto ela tentasse, o ema não se quebraria. Minako se desesperou e quebrou em lágrimas no recinto do santuário. Naquele momento, Minako sentiu um riso sinistro vindo de longe. Ela olhou em volta com horror, mas ninguém estava lá. A gargalhada não deixou seus ouvidos quando ela deixou o santuário. Logo, Minako tomou consciência da sensação de que sua vida estava sendo lentamente drenada e foi atormentada pela tristeza e desespero, incapaz de aceitar a realidade da situação. Minako começou a notar um fenômeno estranho: seu corpo estava desaparecendo gradualmente. E ao seu redor, os espíritos das pessoas que haviam sido vítimas da maldição de ema no passado começaram a aparecer. Eles continuavam rindo enquanto sussurravam para Minako. O desespero de Minako cresceu quando ela percebeu que seus espíritos estavam presos para sempre pelos desejos que ela havia escrito no ema. O pensamento de que ela, como eles, estará condenada a estar ligada a este mundo após a morte, a enche de pavor. Gradualmente, a visão de Minako escurece e ela não sabe mais onde ela está. Ao perder de vista seu entorno, ela ouve os gritos e gritos daqueles que foram vitimados pela maldição ema. Ela sentiu que não podia mais suportar isso e pediu ajuda, mas ninguém reconheceu sua voz. Minako sentiu sua vida chegando ao fim, pois foi atormentada pelo medo e pelo desespero. Como estava envolta pela escuridão ao seu redor, ela usou a última de suas forças para pedir ajuda a ema, mas nada mudou. Ela tentou resistir até o fim, mas gradualmente ficou sem forças. Seu corpo gradualmente tornou-se transparente e finalmente ela desapareceu completamente. Naquele momento, os espíritos ao seu redor também desapareceram e a área foi mais uma vez envolta em silêncio. Após o desaparecimento de Minako, ninguém sabia de seu destino. O santuário foi então visitado por mais uma vítima, e a maldição do ema tirou a vida das pessoas uma após a outra. Esta terrível lenda continuaria a ser sussurrada na escuridão da cidade. Com o passar do tempo, a família de Minako esqueceu tudo sobre ela. Novos penduricalhos de ema, tabua de imagens votivas, foram pendurados no santuário, e as pessoas vinham infinitamente para escrever seus desejos. No entanto, eles não tinham conhecimento do destino de Minako e desconheciam a possibilidade de serem apanhados na maldição do ema. Uma noite, uma jovem mulher visita o santuário. Ela também escreveu seu desejo em um ema, desejando a felicidade de sua família. No entanto, quando ela vai pendurar o ema, ela de repente percebe algo estranho. Atrás do ema, havia um velho ema secretamente escondido, com desejos escritos por pessoas na mesma situação que Minako. Enquanto a mulher olha para a ema, ela é impelida por uma terrível premonição. Ela então percebe que está presa na maldição do ema e fica nas profundezas do desespero.
A visão de seu sofrimento, o mesmo destino que Minako, desperta mais temores na escuridão da cidade. A maldição do Ema tem reclamado uma vítima após outra e será para sempre falada como uma entidade aterrorizante que se insinua no coração e na mente das pessoas. O tempo em que os lírios de aranha vermelhos murcham. Uma casa ao anoitecer, o som das cortinas ainda novas balançando ao vento. Esta é a casa no campo onde Yoichi, de 27 anos, se mudou recentemente para escapar da azáfama da cidade. Estamos no final de setembro de 1997, quando o calor do verão ainda se prolonga um pouco e a estrada do campo está coberta de lírios de aranha vermelhos brilhantes. Yoichi havia se mudado para Tóquio depois de se formar na faculdade, mas ele estava cansado da vida na cidade e decidiu começar de novo e começar uma nova vida no campo. A casa para onde ele se muda é uma velha estrutura de madeira na periferia da cidade. Ele foi apresentado à casa por um agente imobiliário pelo qual ele passou. A casa parecia ter 50 anos de idade, mas havia algo estranho nela, e Yoichi imediatamente se apaixonou por ela. Por alguma razão, no entanto, havia muitos espelhos em cada cômodo da casa. No início, isto não o incomodava, mas depois começaram a ocorrer fenômenos estranhos. Ao entrar na casa, Yoichi olha em volta da sala de estar. O ar é um pouco úmido, e Yoichi segura seu nariz enquanto abre a janela para ventilar. Enquanto Yoichi explora a casa, ele percebe que há espelhos nos corredores pouco iluminados e nas paredes das escadas. Todos os espelhos estão rodeados por molduras antigas e têm uma atmosfera de alguma forma escura. No quarto, havia um grande espelho que refletia todo o corpo. A moldura era vermelha e assustadora. Enquanto Yoichi olha para seu reflexo no espelho, ele percebe que o cansaço do movimento está se manifestando em seu rosto. Toda vez que ele se olhava no espelho, sentia sua expressão mudar para uma de ansiedade e medo. Cansado do verdadeiro processo de mudança, Yoichi decidiu terminar a mudança mais cedo antes do pôr do sol. À noite, enquanto o sol se punha, Yoichi adormeceu em seu quarto, exausto. No meio da noite, Yoichi acorda para sentir algo na sua frente. Na escuridão, ele olha para seu reflexo no espelho de seu quarto. Então, ele se vê no espelho sorrindo lentamente. Yoichi se endurece de medo. Ele esfrega seus olhos e se olha no espelho novamente, mas não há nada de estranho. Exceto que há uma mulher logo atrás de Yoichi. Assustado, Yoichi cobriu o espelho com um pano para escondê-lo, cobriu sua cabeça com um cobertor e fechou bem os olhos. Na manhã seguinte, com o espelho coberto de pano ao seu lado, ele se lembrou da noite passada. Ele não se atreveu a retirar o pano. Tendo acabado de se mudar, Yoichi deixa sua casa para cumprimentar seus vizinhos. Os vizinhos cumprimentam Yoichi calorosamente, mas parecem desconfortáveis com sua casa. Dizem que há um rumor de que a casa tem sido assombrada pela má sorte por um longo tempo. No entanto, ninguém sabe o motivo específico. Yoichi estava curioso sobre a identidade do espírito feminino que aparecia no espelho. Ele gosta da casa em si, embora pense que seria melhor se ele se mudasse imediatamente. Pensei que descobriria a identidade e a história, se possível, e depois decidiria se mudaria ou não. Comecei a pesquisar sobre a história da casa e os rumores na área. Ao reunir informações da biblioteca e da internet, ele soube que um certo fabricante de espelhos costumava morar na casa de Yoichi. Uma noite, Yoichi reuniu sua coragem e ficou de pé novamente diante do espelho, esperando perguntar-lhe diretamente. Atrás dele estava a mesma mulher. O corpo de Yoichi se endurece novamente com medo. A expressão dela está escondida pelos cabelos. Sua pele está pálida e sem sangue, e ela está de pé bem atrás de Yoichi, imóvel. Ele tenta falar com ela no espelho, mas não há resposta. Por volta dessa época, uma série de estranhos eventos começam a ocorrer ao seu redor. A porta do seu quarto se abre sozinha no meio da noite, e ruídos ecoam pela casa. Às vezes ouvem-se passos misteriosos na casa, e Yoichi fica aterrorizada. Mesmo através das rachaduras nas cortinas à noite, Yoichi sente-se como se alguém o estivesse observando. Ele passa dias sem dormir e fica cansado. Hoje em dia, ele se sente como se seus pés não estivessem plantados no chão. Assustado, Yoichi tenta desvendar a verdade sobre o espelho.
Ele trabalha com um antiquário local para descobrir as habilidades e segredos do artesão do espelho que fez o espelho em sua casa. Mas conforme ele se aproxima da verdade, o perigo paira sobre Yoichi. Uma noite, quando Yoichi remove o pano do espelho, o espírito de uma mulher ainda está lá. No entanto, ela desaparece de repente. Logo depois, espíritos mais poderosos e malignos começam a aparecer na casa de Yoichi. A porta se abre sozinha, a louça cai do armário e faz um barulho alto. O medo de Yoichi se torna cada vez mais insuportável, e ele tenta quebrar o espelho. Entretanto, o espelho não mostra sinais de quebrar. Ele tentou ligar para sua família e amigos para pedir ajuda, mas seu telefone não funcionou e a porta da frente não se abriu. Yoichi ficou isolado. Ele ficou em seu quarto e bateu no espelho com o punho. Ele continuava batendo no espelho todos os dias, esperando que ao quebrá-lo, ele pudesse quebrar a maldição. Quanto tempo havia passado? Uma semana? Um mês? A mão de Yoichi não sentia mais dor. O espelho tinha ficado vermelho. Ele não podia quebrar o espelho até o final, e havia esgotado todas as suas forças. Yoichi foi encontrado em frente ao espelho, seu rosto violentamente distorcido pelo medo. Depois disso, a casa se tornou infame e ninguém se aproximava dela. A maldição do fabricante do espelho ainda não foi levantada, e disse que toda vez que um lírio de aranha vermelha floresce, os gritos daqueles que sofreram o mesmo destino infeliz que Yoichi podem ser ouvidos. E à medida que as pétalas do lírio de aranha vermelha caem, novas vítimas emergem. Pesadelo. Os gritos de Nami, Keiko e Kumi ecoam através do hospital enquanto os três fogem desesperadamente do aquilo. Em uma noite quente e úmida no final do verão de 2018, Nami de 18 anos e seus amigos decidem fazer um teste de fígado para se lembrarem de suas férias de verão. Nami não concordou em ir, mas não pôde recusar o convite de sua amiga. Seu destino é um hospital abandonado que foi fechado em 1990, o que correm boatos na região. Disse que o hospital abandonado foi assombrado pelos espíritos dos pacientes falecidos. Os dois amigos de Nami eram Keiko, que estava curiosa, e Kumi, que tinha uma disposição alegre. As meninas decidiram pegar uma tocha, uma campainha de segurança e um amuleto de boa sorte para se prepararem para o teste de coragem. Ao cair da noite, Nami e suas amigas se encontraram na estação perto do hospital abandonado e seguiram para o seu destino. O ar é pesado e úmido e se agarra a eles. No caminho, as meninas não falaram de mais nada, aliviando a tensão uma da outra, mas gradualmente sua conversa tendeu a se romper. Nami caminhava com medo quando o som de seus passos na estrada noturna se sobrepunha ao seu próprio batimento cardíaco. Ela tinha decidido participar do teste do fígado para o bem de seus amigos, enquanto era forte, mas no fundo ela se arrependeu. A caminho de seu destino, ela olhou para a escuridão ao seu redor e sentiu a miséria de tudo isso. Finalmente, as meninas chegaram a um hospital abandonado. O lugar estava cercado por prédios antigos e parecia flutuar em uma floresta desolada. O hospital estava cercado por árvores envoltas em escuridão, fazendo um som sinistro sempre que o vento soprava. O hospital, pouco iluminado pela luz da lua, estava tão dilapidado que era difícil imaginar que já havia sido um lugar vibrante. Nami não conseguia parar de tremer quando passava pelos portões do hospital. Suas pernas não se moviam para frente. Keiko e Kumi também começaram a andar com seus sorrisos desvanecendo-se e suas bocas fechadas. O corredor pelo qual eles passavam, com a tinta às vezes descascando das paredes devido à idade e à deterioração, e o teto inchado de branco pela umidade, parecia contar a história do passado do hospital. Dentro do hospital abandonado, o ar estava úmido e pouco iluminado pela lua. Toda vez que Nami e as tochas dos outros iluminam a escuridão do hospital abandonado, uma sombra é projetada sobre a parede. Cada vez que as sombras se movem erraticamente, o medo das meninas cresce. De repente, um barulho sinistro ecoa pelo corredor. Nami agarra apressadamente as mãos de Keiko e Kumi e as detém, e as três lentamente giram suas tochas na direção do barulho, ofegando para respirar. Kumi reúne sua coragem e diz: "Talvez tenha sido apenas minha imaginação." Ela murmurou para tranquilizá-los. Nami e Keiko acenaram com a cabeça, mas seu medo só se aprofundou. Enquanto Nami e seus amigos prosseguiam para o porão do hospital abandonado, fenômenos estranhos começaram a ocorrer. Isto parece ser uma mortuária. Os três olharam um para o outro e lentamente abriram a porta, e de repente um vento frio soprou através dela. No porão do hospital, onde o vento nunca deveria soprar, ele passou entre os três e a porta no final do corredor silenciosamente fechada.
Eles ouvem o que soa como uma criança chorando à distância, talvez o som do vento. Nami ficou assustada, mas tentou animar Keiko e Kumi. Tudo bem, provavelmente é só o vento ou algo assim. Ela disse as palavras. As meninas continuam a procurar no hospital, com as mãos suadas e tensas. Então Kumi parou de repente e sussurrou: "Ei, preciso ir ao banheiro." Ela sussurrou. Nami e Keiko, intrigadas, procuraram por um banheiro próximo. Entretanto, depois que Kumi entrou no banheiro, ela não voltou. Nami e Keiko ficaram preocupadas e gritaram para o vaso sanitário, mas não houve resposta. Finalmente, Keiko reuniu sua coragem e entrou no toalete. Kumi não está lá. O banheiro estava uma bagunça, como se tivesse sido saqueado cruelmente, e apenas o amuleto de Kumi havia caído a seus pés. Nami foi vencida pelo desespero e explodiu em lágrimas. "Eu não posso mais fazer isto. Vamos para casa." Nami murmurou com uma voz trêmula enquanto agarrava o braço de Keiko e parecia desaparecer. Keiko também, com uma voz trêmula, disse: "Não, não podemos. Eu tenho que encontrar Kumi", responde ela. As meninas dão as mãos com força e procuram novamente no hospital pela Kumi desaparecida. Nami falou com Keiko: "Onde será que Kumi foi?" Ela conversou com Keiko. Mas não houve resposta. Nami sentiu uma sensação desconfortável em sua mão. A mão direita de Nami, que deveria ter sido conectada, estava segurando firmemente sua mão esquerda cortada. Em pânico, Nami gritou e jogou sua mão fora. Ela se agachou na hora e chorou alto. Eu me perguntava se eu deveria simplesmente ir para casa. Mas ela acreditava que certamente ambos ainda estariam no hospital, e decidiu ir mais fundo no hospital sozinha. O ar estava úmido e cheio de salas e enfermarias clínicas abandonadas, onde a história do hospital parecia estar gravada em seus pés. Somente o som de seus passos ecoava através do hospital. Nami agarrou a tocha com suas próprias mãos trêmulas e abriu caminho através da escuridão. Seu medo se misturou com a dor de perder sua amiga e se tornou uma dor penetrante em seu peito. Nami entrou mais profundamente na sala de cirurgia. Naquele momento, o ar mudou e uma atmosfera pesada e agarrada envolveu-a. Ela podia sentir os olhos nela. A mesa de cirurgia ainda estava manchada com manchas negras e antigos instrumentos médicos estavam espalhados ao acaso. Ela olha ao redor da sala com cautela, tremendo de medo, mas determinada a encontrar sua amiga. Então, de repente, ela é atingida por uma sensação de aperto na perna. Nami vira a tocha aos seus pés apressadamente. Incapaz de gritar, Nami olha para aquilo, congelada de medo. Ali, algo com um rosto assustador que ela nunca havia visto antes, estava agarrando a perna. Seu rosto estava distorcido e parecia não ter olhos. Ela agarrou a perna de Nami com força e tentou puxá-la para mais perto. Nami reuniu suas forças e tentou puxar sua perna para fora para escapar dela. Mas a força da perna era tão forte que ela não conseguia escapar. Nami rasga e murmura um pedido de desculpas para sua amiga. "Sinto muito." Naquele momento, a consciência de Nami desvanece-se. Ela cai na inconsciência. Na manhã seguinte, Nami recupera a consciência perto da entrada do hospital abandonado. Sua mente estava confusa e suas memórias estavam embaçadas pelo medo. Entretanto, movida pelo senso do dever de encontrar seus amigos, ela entra novamente no hospital. O corredor em frente ao bloco operatório no porão, onde nenhuma luz solar havia chegado, tinha exatamente a mesma atmosfera bizarra de ontem à noite. Quando Nami entrou novamente na sala de cirurgia, ela encontrou lá Keiko e Kumi. Quando as meninas encontram Nami, elas choram lágrimas de alívio e se abraçam. Aliviadas, as três se voltam para casa juntas e veem a mesma coisa que estava na sala de cirurgia ontem à noite. Lentamente, mas com certeza, ela se aproximou das três. Os três não puderam escapar. Na manhã seguinte, Nami recuperou a consciência perto da entrada do hospital abandonado. Sua mente estava confusa e suas memórias estavam embaçadas pelo medo. No entanto, ela foi impulsionada por um senso de dever de encontrar seus amigos e colocar os pés dentro do hospital novamente. O corredor em frente ao bloco operatório no porão, onde nenhuma luz solar chegava, tinha exatamente a mesma atmosfera bizarra de ontem à noite. Os gritos de Nami, Keiko e Kumi ecoam através do hospital. Este é um hospital psiquiátrico, onde os três iriam passar o resto de suas vidas sem jamais acordar. Dia após dia, ao mesmo tempo por toda a eternidade, eles gritam e se deliram, e o médico lhes dá um sedativo. Suas mãos e pés são presos com cintos enquanto se agitam. A vida destas mulheres chega ao fim numa sombra escura.
A horrível experiência as deixa com uma cicatriz duradoura, e suas memórias e experiências não desaparecerão enquanto elas viverem. O esconde-esconde sozinho mostrado neste vídeo é considerado uma sessão espírita muito perigosa no Japão. Ela pode ser facilmente recriada com objetos familiares, mas tome cuidado para não imitá-la. Esconde-esconde sozinho. É 1 da manhã e Naoki, de 30 anos, está em casa, absorto em navegar na internet. Seu quarto é pouco iluminado e a tela do computador é a única fonte de luz. Em um apartamento pequeno, o ar é pesado e emaranhado a cada suspiro. Naoki não tem esposa ou filhos e leva uma vida comum e solitária. Ele nasceu e cresceu nesta cidade, formou-se na universidade, mas não conseguiu encontrar um emprego, então trabalha em uma loja de conveniência local. Tudo em sua vida diária é igual e ele está entediado com a rotina repetitiva. Um dia, Naoki encontra um site na internet sobre lendas urbanas e histórias de fantasmas. Ele se interessa por uma delas, uma história de fantasmas chamada Esconde-Esconde Sozinho. Essa sessão é um jogo perigoso conhecido por todos no Japão. Buscando uma emoção e um entusiasmo que não pode experimentar em sua vida cotidiana, Naoki decide experimentar o esconde-esconde sozinho. Ele estudou cuidadosamente o procedimento. A lua no céu noturno lança uma luz fraca e sombras na sala. A luz entra no quarto e projeta uma sombra em uma boneca antiga no quarto de Naoki. A boneca havia sido dada a ele por sua avó e havia sido deixada em um canto do quarto por algum tempo. O coração de Naoki pulsava e os batimentos cardíacos aumentavam sua tensão. Naoki ainda não sabia que esse dia transformaria sua vida em um horror de pesadelo. Ele olha para o relógio. Naoki se prepara para jogar esconde-esconde sozinho, pois o jogo tem que começar às 3 horas. Primeira etapa. Primeiro, prepare a boneca e remova todo o algodão de dentro dela. Segundo passo. Coloque o arroz duro antes do cozimento na boneca vazia. Terceira etapa. Coloque suas unhas dentro da boneca e costure-as com linha vermelha. Pode-se acrescentar cabelo ou sangue nesse momento para tornar a sessão espírita mais poderosa, mas isso aumenta o risco. Disse que o arroz representa os órgãos internos e a linha vermelha representa os vasos sanguíneos. Isso possibilita a conexão com a boneca. Com as mãos suadas, ele cortou as unhas e colocou os fragmentos de unhas na boneca. Sua mão tremeu e ele cortou um pouco a ponta dos dedos. A gota de sangue caiu sobre o arroz da boneca. Quarta etapa. Decida com antecedência um local para se esconder e coloque um copo de água salgada lá. Esconde-esconde sozinho é um jogo de esconde-esconde com um bicho de pelúcia. Etapa 5. Dê um nome às bonecas. Naoki pensa em um nome e escolhe o nome Mil. Esse nome será a pessoa com quem ele brincará de esconde-esconde. Ele chama Mil em sussurros. Sua voz ecoa quando ele desaparece na sala pesada. Sexta etapa. Encha o balde no banheiro com água. Conclua as etapas anteriores e prepare-se para começar às 3 horas. E o horário é 3 horas. Naoki inicia o jogo. Etapa 7. Diga eu sou o primeiro demônio 3 vezes para a boneca e mergulhe-a no balde do banheiro. O corpo inteiro da boneca foi submerso na água. Oitava etapa. Desligue todas as luzes da casa e deixe apenas a televisão ligada. Nesse estado, medite e conte por 10 segundos. Não havia nenhum programa de TV ligado às 3 da manhã, apenas uma tempestade de areia inorgânica na tela. Passo 9. Pegue uma faca ou outro instrumento cortante e vá para o banheiro. Nesse momento, se o boneco ainda estiver lá, inalterado, o jogo pode continuar. Diga o nome dele, apunhale o boneco com a lâmina enquanto diz a ele que o encontrou e que o ator ogro assumirá o controle. Ele vai para o banheiro. Ele fica aliviado ao ver o boneco inalterado. Naoki então esfaqueia a boneca com uma faca, dizendo, Mil, eu a encontrei. A boneca é esfaqueada no balde, e o pouco ar restante sai com um pequeno som. Ele então disse à boneca 3 vezes que Mil é o próximo demônio e se escondeu em um local onde guardava água salgada. Ele se escondeu em um guarda-roupa em seu quarto. A luz azul-branca da tela da TV iluminava vagamente o quarto. O coração de Naoki disparou e sua respiração ficou difícil. A estação é o verão, e o verão no Japão é quente e úmido, mesmo à noite. O espaço secreto no armário fica excepcionalmente quente.
Naoki sentiu o suor escorrer por suas bochechas. Dizem que é possível participar de uma sessão espírita se escondendo aqui por pelo menos 1 hora. Além disso, o esconde-esconde sozinho deve ser concluído na ordem correta dentro de 2 horas. Naoki se arrepende de ter começado o jogo porque a atmosfera na sala é tão sufocante que nem parece seu próprio quarto. Naquele momento, ele ouviu algo cair do banheiro. Ela queria parar de brincar de esconde-esconde agora mesmo, mas fazia apenas 15 minutos que o jogo havia começado. Terminar agora seria um ato proibido que eu nunca deveria fazer. Naoki esperou pacientemente que o tempo passasse sob sua respiração, mas então percebeu passos. Olhando pela porta do armário, ele viu algo andando pelo corredor. Lentamente, uma sombra negra está se movendo pelo corredor. Parece ser uma pessoa, mas está muito escuro para ver claramente. A sombra negra entrou lentamente em seu quarto e ficou no canto do cômodo. Naoki sentiu um olhar que não podia ser comparado a nada mais. Ele está sendo observado. Onde você está? Uma voz ecoou no quarto que deveria estar vazio. Embora ele nunca devesse responder, Naoki olhou reflexivamente para a abertura na porta. Alguém está olhando para nós. Ele está quase entrando em pânico de medo, mas não pode ser encontrado. Ele meditou bastante e esperou o tempo passar. Quanto tempo se passou? Depois de um silêncio longo e aparentemente interminável, Naoki consultou o relógio. Eram 4h30 da manhã. Pelo menos 1 hora havia se passado desde que ele teve que brincar de esconde-esconde. Naoki tomou um gole de água salgada. A regra desse esconde-esconde sozinho é que os espíritos não podem vê-lo enquanto você estiver com a boca cheia de água salgada. Para terminar o esconde-esconde, a água salgada na boca deve ser borrifada na boneca no banheiro e a boneca deve declarar que perdeu o jogo. Com a água salgada em sua boca, a porta do armário é aberta. Havia um homem estranho de pé e olhando fixamente para dentro do armário. Ele sussurrou algo em uma voz inaudível. Onde você está? 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 Seus olhos encontram os de um homem estranho. Naoki enrijeceu e ficou preocupado que estivesse sendo observado. Naoki perde a noção do tempo e se enrijece ao ver os olhos que parecem sugá-lo. De repente, ele se lembra de que precisa terminar em 2 horas. Ele segurou a água salgada que saía da boca e foi para o banheiro. Quando voltou ao banheiro, a boneca não estava lá. Naoki sentiu o suor frio escorrer pelo pescoço. Ele começou a procurar por toda a casa. Ele reprimiu sua impaciência e se moveu lentamente, tentando não fazer barulho com seus passos. Naoki não sabe onde Mil está. Ele só consegue ouvir sua própria respiração e as batidas de seu coração. Finalmente, Naoki encontra a boneca na sala de estar. Ela está sentada no sofá. A visão tira o fôlego de Naoki. Ele queria terminar tudo aqui. Mas cometeu um erro no último passo. Eram 5h07 da manhã. 2 horas haviam se passado. No momento em que ele olhou para o relógio, um calafrio percorreu sua espinha. O ar ficou úmido e frio e ficou difícil respirar. Movido pelo medo, ele leva Mil de volta ao banheiro. No entanto, sua mente está tão confusa por causa do medo que ele não consegue se lembrar do procedimento. Naoki pensa freneticamente, mas sua impaciência leva a melhor. Ele coloca Mil de volta no balde de banho e borrifa sua boca com água salgada. Eu ganhei. Eu venci. Eu venci. Ele declarou vitória a Mil 3 vezes. No entanto, ele sentiu uma pontada de arrependimento por ter passado o tempo. Uma presença estranha continua a assombrar a casa. Ele é atormentado por um medo que nunca sentiu antes. Daquele dia em diante, sua casa sempre pareceu ter uma sombra negra. Então, o destino de Naoki chega a um fim sombrio e inesperado. Foi repentino. Não consigo dormir à noite desde que brinquei de esconde-esconde sozinho. Sempre que fecho os olhos, ouço essa voz em meu ouvido. Onde você está? Onde você está? Onde você está? Naoki, privado de sono, estava voltando para a casa do trabalho em uma loja de conveniência quando alguém o puxou para a entrada da garagem. Na terrível situação, o estranho no quarto permaneceu em silêncio ao seu lado. Naoki ouviu as palavras em seu ouvido no último momento, com certeza. Eu o encontrei. Venha brincar conosco? Já ouviu falar da famosa história infantil japonesa de fantasmas Hanako-san no banheiro?
Neste artigo, gostaria de apresentá-lo ao espírito de uma menina que, segundo rumores, aparece em escolas primárias de todas as regiões do Japão. Essa é uma história que ouvi de um parente meu. Foi na década de 1980, em uma escola primária de uma cidade do interior. Eram 17 horas e o sol poente estava deixando o prédio da escola vermelho. Em meio ao som de folhas mortas, 4 crianças estavam do lado de fora do portão fechado da escola. Havia o Takeshi, um garoto covarde, o Kenta, que estava sempre calmo e controlado, a Akiko, que era generosa, e o Yuri, que era tímido. Todas as crianças tinham 10 anos de idade e estavam na escola primária. As crianças haviam se reunido na casa de um amigo para mentir sobre os estudos, pois estava chegando a hora de voltar para casa. Por que estavam se reunindo? Para encontrar Anako-san, que, segundo rumores, apareceu recentemente nessa escola abandonada. Os olhares das crianças estavam fixos na antiga escola, que não está mais em uso. Embora ainda estivesse claro, a escola abandonada parecia muito assustadora. O portão principal era feito de ferro velho e seu formato deformado lhe dava uma aparência indescritivelmente assustadora. As crianças arfaram quando passaram pelo portão e abriram a porta do prédio da escola. As crianças seguem em silêncio pelo prédio da escola. O velho corredor é feito de madeira, o assoalho range e a tensão aumenta. O corredor estava podre em alguns lugares e tinha grandes buracos na madeira. Quando as crianças entraram na escola abandonada, um ar empoeirado as envolveu. Elas caminham pelo corredor mal iluminado e olham para as salas de aula que antes estavam lotadas de crianças. O chão está cheio de livros didáticos velhos, lápis e borrachas de lousa, com muitos anos de idade. As crianças exploram o prédio da escola sem falar umas com as outras. Por fim, elas chegam ao 3º andar da escola. O som de água pingando de algum lugar aumenta a tensão. Será que o boato sobre a Anako-san, a garota do banheiro nessa escola, é verdadeiro? Elas pararam em frente à porta do banheiro feminino enquanto conversavam sobre isso. Naquele momento, uma súbita rajada de vento soprou dos fundos do banheiro, onde a janela deveria estar fechada. A porta se abriu lentamente e o ar frio veio de dentro do banheiro. Era como se alguém os estivesse convidando para entrar no banheiro. A visão lhes causou um arrepio na espinha. Eles se entreolharam e, depois, reunindo coragem, entraram no banheiro. Dentro do banheiro feminino havia um espelho sujo e rachado e uma pia para lavar as mãos. Há 5 quartos privativos em uma fileira contra a parede. O 3º cômodo a partir da parte de trás é o quarto privativo que se comenta. Como conhecer a Anako-san? Dizem que é preciso bater 3 vezes na porta do 3º quarto privativo a partir do fundo do banheiro feminino no 3º andar da escola e chamá-la. As crianças se entreolham e caminham até o 3º cômodo privativo pelos fundos. À medida que o medo aumenta, Takeshi ganha coragem, bate 3 vezes na porta do quarto privativo e pergunta à porta: Anako-san, você está aí? Ele pergunta à porta. Eles prendem a respiração e ouvem atentamente. Mas não há resposta. Kenta tenta em seguida, mas novamente parece não haver resposta. Yuri tenta novamente, mas ainda não há resposta. Yuri tenta bater novamente. No momento em que sua mãozinha toca a porta, eles ouvem um barulho repentino no banheiro. Elas se olham com surpresa. Akiko então perguntou em voz baixa: Anako-san, você está aí? Sim. Então, uma voz sumida voltou e, ao mesmo tempo, a porta se abriu lentamente. Do lado de dentro, surgiu uma garota de cabelos pretos em um estilo bob, vestindo uma blusa branca e uma saia vermelha. Sua pele era pálida e ela se sentia como se não tivesse vida. Os rostos das crianças ficaram pálidos de uma só vez. Elas ficaram imóveis de medo. Anako-san se aproxima das crianças. Seus olhos eram frios e olhavam para longe, como se ela pudesse ver através de suas almas. As crianças não conseguem fugir ou levantar a voz. Vamos brincar juntos, sim? Anako para na frente das crianças e sussurra com uma voz que desaparece. O medo das crianças se aprofunda com suas palavras. Elas estavam bem cientes de que brincar nessa escola abandonada havia trazido um desastre para elas. As crianças fugiram. Corriam freneticamente pelos corredores mal iluminados da escola abandonada. Mas não importava para onde corressem, cada uma delas em um caminho diferente, não importava onde se escondessem, a imagem de Anako-san aparecia diante delas. Takeshi tenta sair da escola, mas, por algum motivo, o portão não se abre. Por fim, Takeshi sente os limites de sua força e perde o fôlego. Ele para. Vamos brincar juntos, certo?
Naquele momento, Hanako aparece na frente dele e captura Takeshi. Akiko percebe os gritos de Takeshi e olha pela janela do prédio da escola. Lá ela vê Takeshi sendo arrastado por Hanako-san. Venha brincar conosco? Uma voz está em seu ouvido e, quando ele se vira, Hanako-san está lá. Os gritos de Akiko ecoam pelo prédio da escola. As crianças continuam a chorar e a fugir. Yuri então escorrega e cai. Ela se esforça para se levantar, mas Hanako-san aparece. Venha brincar conosco? Yuri também é arrastada para a vida após a morte. Kenta continua a fugir, derramando lágrimas. Mas não importa o quanto ele corra, Hanako-san o persegue incansavelmente. Com sua última gota de força, Kenta pega um bastão de metal do depósito. Venha brincar conosco? Uma voz é ouvida no ouvido de Kenta e, assim que ele se vira, balança o bastão com toda a força que tem. O taco atinge Hanako na cabeça e ela fica deitada sangrando. Venha brincar conosco? Eu deveria simplesmente tê-la derrubado, mas, de alguma forma, ainda consigo ouvi-la em meu ouvido. Balanço o taco desinteressadamente e ela cai para trás, sangrando. Venha brincar conosco? Pare com isso. Takeshi grita e balança o taco loucamente. Kenta continua a bater em Hanako, que já estava deitada no chão, com o bastão. De repente, Kenta volta a si. A seus pés, Takeshi, Akiko e Yuri estavam deitados em um estado de total desordem. Na verdade, essa história foi publicada no fórum japonês da internet 2channel em janeiro de 2004. Uma mulher que se autodenominava Azumi publicou detalhes de experiências estranhas que aconteceram ao seu redor. Nós reconstruímos a história do ponto de vista dela e esperamos que você goste. Estação Kisaragi. Janeiro de 2004, aproximadamente 20 anos atrás. Uma mulher de 23 anos chamada Azumi estava trabalhando em um prédio de escritórios na estação Shin Yamamatsu, em Shizuoka, Japão. O horário era 22h55. Ela havia acabado de sair do escritório para ir para casa, exausta por ter feito horas extras. A noite de inverno estava muito fria e parecia esfriar ainda mais seu corpo cansado. Ela se encolheu e caminhou rapidamente até a estação que normalmente usava. Quando chegou à plataforma da estação de Shin Yamamatsu, ela verificou os horários dos trens com uma mão experiente. O último trem chegaria às 23h10. Parece que ele chegará logo. Ela se sentou no banco e olhou para o céu. Não havia estrelas à vista. As luzes da cidade haviam apagado as estrelas. Então, o som do trem chegando soou. Ela embarcou no trem. O vagão estava quase vazio e havia 5 outros passageiros, mas todos pareciam estar dormindo. Ela se sentou e encostou a cabeça na janela. A paisagem externa passava em um borrão. Uma a uma, as luzes da cidade se apagaram e a escuridão a envolveu. Ela respirou fundo e fechou os olhos. A voz da transmissão interna do trem que vinha do alto parecia distante. O trem funcionou por um tempo e ela notou algo incomum. Normalmente, o trem chegava à estação de destino em cerca de 5 minutos, mas não mostrava nenhum sinal de parada. Ele já estava funcionando há cerca de 20 minutos. Curiosa, Azumi decidiu ir até a frente do trem e perguntar aos funcionários da estação. No entanto, a porta do escritório do funcionário da estação não se abria e as janelas estavam fechadas com persianas, de modo que ele não conseguia ver nada. Enquanto isso, o trem continuava a andar. Ele nem sempre deveria passar pelo túnel, mas, por algum motivo, o trem entrou no túnel. Para onde esse trem está indo? Ele se perguntava impaciente, e então o trem parou em uma determinada estação. Azumi olhou para cima e viu o nome da estação. A estação se chamava Kisaragi Station. Era um nome de estação desconhecido que ela não reconhecia. Ela olhou em volta, mas todos os passageiros a bordo estavam dormindo. O trem estava tão silencioso que poderia ser descrito como não tripulado. Ela sentiu uma sensação de perplexidade em seu coração, mas também um toque de medo. O horário era 24h25. Já havia se passado mais de 1 hora desde que ela embarcara no trem. Ela pegou o celular e procurou por Kisaragi Station na internet, mas a estação nem sequer existia no mapa. Ela perguntou sobre a estação Kisaragi nos fóruns da internet, mas ninguém parecia saber nada sobre ela. A estação estava cercada de escuridão. Não havia casas ou prédios, apenas montanhas e pastagens. Ela tateou o caminho, mas não conseguiu encontrar nenhum telefone público nem um ponto de táxi. Procurou o horário para verificar se havia um trem para voltar, mas não o encontrou. O medo a envolveu quando percebeu o quão incomum era o lugar em que estava. Ela respirou fundo e olhou para frente.
À sua frente estava a única estrada, a linha férrea. Ela mesma não sabia aonde aqueles trilhos a levariam. Mas não tinha outra escolha. Meia-noite. O horário era 1h10 da manhã. Azumi decidiu caminhar ao longo da linha de trem de volta à estação anterior. 10 minutos depois de começar a caminhar, seu pai ligou para ela, explicou a situação e sugeriu que ela entrasse em contato com a polícia. Azumi pediu ajuda à polícia, mas eles acharam que era uma pegadinha e não aceitaram o pedido. De repente, ela ouviu o som de tambores e sinos ao longe. O som instilou um profundo medo em seu coração. Ela continuou andando, chorando, na esperança de chegar a alguma estação. Antes de se dar conta, já estava caminhando há 1 hora. O som de tambores e sinos que ela havia ouvido antes parecia estar se aproximando. Atrás dela, uma voz lhe disse que era perigoso andar sobre os trilhos. Pensando que os funcionários da estação estavam lá, ela se virou e viu um tio sem uma perna atrás dela. Mas o tio desapareceu. Ao ver o fenômeno, Azumi tremeu e chorou de medo. Suas pernas já estavam cansadas, ela não conseguia mais andar e havia um túnel à sua frente. Ela não se atreveu a atravessar o túnel excepcionalmente escuro. Na entrada do túnel, havia uma placa dizendo Izanuki. Ela consultou um fórum na internet onde havia postado os eventos até aquele momento. Acontece que ninguém sabe sobre o túnel. De pé na entrada do túnel, Azumi respirou fundo. Enquanto a escuridão a envolvia, uma voz ecoava em sua cabeça. Eu tenho que continuar. O túnel era coberto por todos os lados por uma parede negra e fria. Apenas o som dos passos de Azumi, iluminando seus passos, quebrava o silêncio. Os trilhos passavam pelo centro do túnel até o outro lado. Ela chorou e continuou andando, contando com a escassa fonte de luz do celular. Depois de caminhar por 15 minutos, Azumi ficou aliviada quando viu a saída do túnel. Um homem parecia estar parado na saída do túnel. O homem aparentava estar na casa dos 40 anos e tinha um rosto magro e sem brilho. Ele sorriu para Azumi e perguntou: Você está bem? Ele perguntou. Sua voz era suave e reconfortante para Azumi. O homem se ofereceu para levá-la até a estação de trem e ofereceu uma carona em seu carro. Parecia haver acomodações perto da estação. Azumi aceitou a proposta e entrou no carro do homem. Entretanto, quando o carro começou a andar, Azumi percebeu que algo estava errado. Em vez de ir em direção à estação, o carro estava indo cada vez mais fundo nas montanhas. Azumi perguntou ao homem para onde estavam indo. O homem respondeu que estavam indo para a estação Ina. Azumi percebeu que isso era obviamente estranho. Embora o nome da estação fosse familiar, a estação Ina ficava muito longe da estação Shinhamamatsu. Além disso, Azumi sabia que não havia acomodações na estação Ina. Depois disso, o homem parou de responder às perguntas. O homem parecia estar murmurando algo em voz baixa. Azumi parou de postar no fórum da internet às 13h44, dizendo: Esta é minha última postagem, pois meu celular ficará sem carga. Onde exatamente fica a estação Kisaragi onde ela desceu? A história se tornou o assunto da cidade em todo o Japão e ainda é transmitida como uma lenda urbana. Em 1990, uma menina de 8 anos chamada Miki morava em Nagano, no Japão. Ela adorava bonecas desde criança e chamava sua boneca favorita de Mei. Mei é uma boneca com uma linda saia. Ela era uma boneca preciosa que sua mãe comprou para ela em seu 4º aniversário. Um dia, por causa do trabalho de seu pai, sua família teve de se mudar para um lugar um pouco mais distante. É claro que ela gostava tanto da Mei que deveria se mudar com ela. Miki estava embalando seus pertences em caixas de papelão para a mudança. Ela havia empacotado seus pertences de forma inteligente: livros didáticos, livros ilustrados, bolsas, travesseiros. Ela planejava jogar fora todas as roupas que não usava mais em um saco plástico. Naquela época, Mei foi jogada fora no meio do lixo. No dia em que terminou a mudança, ela logo percebeu que Mei estava faltando. Onde está a Mei? Sua mãe ficou com pena dela, pois ela estava muito deprimida, e decidiu comprar um bicho de pelúcia para ela. Um ano após a mudança, ela se acostumou a viver em um novo lugar e começou a amar seu novo bicho de pelúcia. E havia se esquecido da boneca chamada Mei. Então, em uma noite, quando estava sozinha em casa, ela recebeu um telefonema. Seus pais ainda não tinham voltado para casa, então ela atendeu o telefone. Alô? Alô? Quem é você? Mas o telefone desliga. No dia seguinte, ela recebeu outra ligação telefônica. Foi em um momento em que ela estava sozinha em casa novamente. Alô?
Alô? Quem é você? Hoje, uma voz veio do outro lado do telefone. Sou May. Estou no lixão. O quê? O telefone ficou mudo. May era o nome de uma boneca que ela havia perdido. Ela se lembrava de May. Estou no lixão. Ela se sentiu desconfortável. Pouco tempo depois, o telefone tocou novamente. A garota atendeu o telefone, pensando que poderiam ser seus pais ligando. Alô, mamãe? Sou May. Estou na estação de Imai. O telefone caiu novamente. A estação Imai é a estação mais próxima de onde ela mora. A menina estava ficando cada vez mais preocupada. Então, o telefone tocou novamente. A garota teve um mau pressentimento, mas pegou o fone, pensando que poderia ser sua mãe ligando novamente. Alô, mãe? Volte logo para casa. Sou May. Estou em frente ao Tanaka Park. O Tanaka Park é um pequeno parque perto da casa da garota. Ela percebeu que o autor da brincadeira estava se aproximando. Ela ficou apavorada. Estou com medo. Com isso em mente, ela pegou o fone para ligar para a mãe. O telefone tocou ao mesmo tempo e ela atendeu a ligação sem pensar. Uma voz é ouvida. Sou May. Estou em frente à sua casa agora mesmo. Com isso, o telefone ficou mudo. A garota não conseguia parar de tremer de medo. A garota estava tão apavorada que desconectou o telefone e olhou para fora pela porta da frente. Estava completamente escuro e não havia ninguém do lado de fora. Apenas os postes de iluminação pública iluminavam a rua de forma sinistra. Ela verificou se a porta da frente estava trancada. Em seguida, saiu da sala de estar onde estava o telefone e se trancou no quarto. De repente, o telefone, que ela supostamente havia desconectado da tomada, tocou. Já confusa, ela se encheu de medo e raiva. Então, ela atendeu o telefone. Que diabos é você? Chega. Em seguida. Sou May. Estou logo atrás de você.